Bem, nós estamos começando mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. E neste momento a gente vai ter a oportunidade de conhecer um gestor super diferenciado, super bacana, de uma história ainda mais interessante de Belo Horizonte. O programa Conexão Empresarial tem o objetivo de conversar, provocar, entender personagens que são associados à gestão empresarial, que estão fazendo a diferença nesse setor. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma história que está vigorosa em Belo Horizonte desde 1987, fazendo um trabalho super diferenciado e sempre preocupada com o bem-estar, com a saúde da visão dos seus clientes. Nós vamos ter a oportunidade de conversar hoje com a segunda geração da família que criou a empresa Centro Visão aqui em Belo Horizonte. Então, fiquem aí, aguardem alguns segundos que já a gente está de volta com o Fernando Cardoso aqui no programa Conexão Empresarial no canal Viver Brasil. Bem, agora sim a gente está de volta aqui no nosso canal Viver Brasil, no programa Conexão Empresarial, para trazer uma história, uma trajetória que certamente faz parte da vida de milhares de pessoas de Belo Horizonte, de milhares de pessoas que ao longo do tempo têm nesta empresa uma solução de vida, uma solução para a vida. Nós vamos ter a oportunidade e o prazer de conversar hoje com o Fernando Cardoso, que é vice-presidente de regiões comerciais e shopping centers na CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, e sócio-diretor no Centro Visão. A Câmara de Dirigentes de Lojistas de Belo Horizonte é presidida pelo Marcelo Souza Silva, tem feito um trabalho super dinâmico e certamente o Fernando vai poder contar um pouco aqui também. Bem-vindo, muito obrigado por estar aqui no canal Viver Brasil, no programa Conexão Empresarial, compartilhando um pouco das suas passagens, dos seus conhecimentos, das suas perspectivas. Bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade, obrigado pelo convite. Vou contar um pouco da história aqui, que é enraizada em Minas Gerais, né? E que realmente transformou a vida da nossa família e hoje a gente busca retribuir isso fazendo tanto com os nossos colaboradores quanto com os nossos clientes para que eles tenham uma visão da vida mais bela. Conta um pouquinho sobre a sua formação, Fernando. Conta um pouquinho sobre a presença e a importância de Belo Horizonte. Como é que foram os seus primeiros capítulos aqui? Você nasceu se familiarizando em que bairro, em que região de Belo Horizonte? Como é que foi a sua formação inicial aqui em BH? Sou nascido em Belo Horizonte, no bairro Alípio de Melo, ali quando eu era pequeno, morei ali durante muitos anos. Depois mudei para o Palmares, ali próximo ao Minas Shopping, onde meu pai e minha mãe, né, vivem lá até hoje, na mesma casinha que eles construíram, com um orgulho danado. Depois que eu casei, sou casado com a Dani, pai de 4 filhos, né? Morei um tempo na Cidade Nova ali, depois morei 10 anos em Lagoa Santa, que foi um outro momento bem especial, e agora eu estou de volta, moro na região da Cidade Nova novamente. Eu fiquei uma parte da minha vida significativa, quase 6 ou 7 anos, indo todos os dias para a rua José Cleto 1000. Lá na rua José Cleto 1000 tinha o Jornal da Cidade, que é um jornal, um semanário que teve em Belo Horizonte durante muitos anos, do meu prezado amigo Humberto Alves Pereira. E hoje o Humbertinho toca aí, mas só que mudou um pouco a referência e hoje ele tem a Cidade Conecta, que é um site, um portal super bacana que fala de Belo Horizonte também. Você mora ali nessa região, passa um tempo em Lagoa Santa. Como é que é a sua formação acadêmica? Onde é que você estudou? Você se formou em que? Isso quando? Conta um pouquinho dessa dinâmica. Sou formado em administração com MBA em gestão de negócios e tenho que eu considero talvez o maior
a maior educação corporativa que eu tive, que foi na Fundação Dom Cabral, onde a gente fez um curso de PDA, Parceria de Desenvolvimento de Acionistas e da Família Empresária, que foi quando a gente realmente conseguiu trabalhar de uma maneira efetiva essa segunda geração que você falou no início, né? Porque tem um número no Brasil que é bem alarmante, 68% das empresas quebram justamente no processo sucessório, e esse curso foi realmente transformador, tanto para o amadurecimento meu e do meu irmão, né, que hoje estamos à frente da empresa, mas também para a gente ter uma família mais harmoniosa, que essa questão da empresa ela tem toda a parte boa e bonita de ter uma transformação na família pela parte financeira, mas quando a gente vai para esse momento sucessório, muitas vezes tem dores ali, tristezas que são difíceis de fechar, né? Então, esse processo na Fundação Dom Cabral foi realmente muito legal para o todo, tanto para a família quanto para a empresa. Nós tivemos a oportunidade de fazer esse curso também, eu, meu pai e meu irmão, lá na Fundação Dom Cabral. Realmente não é um processo fácil a questão da empresa familiar, das características, das etapas de cada um, das preferências de cada um, quando não há um entendimento muito claro sobre essa atuação especificamente empresarial, societária, certamente não é uma situação fácil de se dar. Num primeiro dia que a gente estava lá, uma das famílias teve um momento tão quente de divergência que eles tomaram a decisão de não continuar. E não continuaram, descontinuaram o curso naquele momento. Certamente isso não é a regra e não é o que mais acontece, mas em alguns momentos devem ser bem específicos, porque o curso ele coloca muita coisa na mesa, né? É um processo de amadurecimento muito grande, né? Lá, 2 pontos que me chamaram muita atenção, eles conversando. Primeiro você falou bem, a separação do patrimônio, empresa e família, que são coisas totalmente diferentes, totalmente. Que no âmbito familiar se misturam, né? Ficam 100% iguais. E lá eles fazem esse trabalho de entendimento mesmo das pessoas que estão na operação, de tanto que hoje lá na empresa a gente tem isso muito claro, a gente tem o conselho, e tem uma irmã, por exemplo, que não trabalha na empresa, ela é só do conselho, ela cuida e tem o cuidado com o negócio, e eu e meu irmão somos executivos, eles cobram da gente os resultados ou as diretrizes que eles querem para o negócio. E acho que foi um entendimento claro. E você falou das dores, para mim um momento muito marcante lá, cara. A gente teve uma terapia. A sua formação eram quantas pessoas? Seu irmão, você, somos seu pai? 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Eram 6 pessoas. Pequeno, não era uma coisa tão grande. E eu lembro de um dia que a gente estava fazendo uma terapia em família lá e a moça propôs do meu pai sair do negócio. Tipo, meu pai chama Davi Cardoso, falou: Davi, você não acha que está na hora? Você já tem uma empresa legal, você já pode viajar o mundo. Mal ela sabia que ele gosta de ir para a roça. Mas ela foi tocando nesse ponto, e uma coisa que me chamou muita atenção, do tanto que o sentimento nessa hora fica aflorado, é que meu pai falou com ela assim, falou: você está vendo os 4 aí? Apontou para mim e para meus irmãos. Ela falou: estou vendo. Ela falou assim: o Centro Visão, eu gosto dele igual eu gosto de cada um deles aqui. Então, quer dizer, você me tirar isso é a mesma coisa que você está matando um filho meu. Então é um momento bem forte, você falou, acalorado, de chororô danado, mas é um momento importante para a evolução, tanto da empresa quanto também da família. Eu acho que é um amadurecimento. O maior choque foi esse? Foi, com certeza. Na hora que ela fala? Na hora que ela fala para ele, não, todo mundo chorou. Na hora que fala eu até, meu olho, na hora que falou: Davi, sai, falou: não. Tipo assim, prefiro morrer, tá doido? Não tira daqui não. De tanto que ele ainda hoje, dentro do negócio, não tem nenhuma função efetiva, mas a primeira loja que ele abriu, ele fica lá até hoje vendendo. E hoje o Davi tem quantos anos? Davi tem 76. Tá novo ainda, então tá novo, deve estar energizado pra caramba. Tá muito ativo. Tem muita história para construir. Tá claro. Beleza. E aí, essa formação interna lá, que você me disse, são pai e mãe, mais 4 filhos. Só 2 hoje que trabalham na Centro Visão, correto? Na parte estratégica, eu tenho uma das irmãs que tem uma função mais operacional, ela cuida da parte financeira, mas trabalha no negócio, mas na parte executiva, eu e meu irmão. Entendi. E isso foi uma decisão que o próprio caminhar
A partir do próprio caminhar, vocês enxergaram? Foi o próprio amadurecimento da família. A gente entendeu... Os 4 chegaram a trabalhar simultaneamente na empresa? Sim. Em algum momento, sim. A minha irmã Viviane trabalhou menos tempo, mas, na verdade, os 6 chegaram a trabalhar junto. Mas o que eu acho que é interessante? Se entendeu que é uma empresa que hoje, para a nossa família, mantém todo mundo e ela precisa de crescer. Aquele negócio que era do núcleo familiar do meu pai com os 4 filhos, não consegue manter 5 famílias. Então, ele entendeu que a gente estava preparado, todo mundo entendeu que eu e meu irmão a gente estava preparado para assumir o negócio e para conseguir impulsionar para beneficiar a família de todo mundo. Perfeito. Isso foi quando? Você está com 44 anos hoje. Conta um pouquinho desse período aí, dessas etapas. Essa etapa da Fundação Dom Cabral foi ali em 2016. 8 anos atrás. 8 anos atrás. E foi o Você estava com 36. Isso. Mais ou menos 36 anos de idade. Mais ou menos 36 anos. E aí, como você fez o curso lá também, não é uma coisa que de imediato... É 1 ano e meio, né? 18 meses. 1 ano e meio. Não é uma coisa que a gente sai de imediato já resolvendo. Não. Precisa de ter ali o real amadurecimento e a consolidação desse negócio foi realmente na pandemia. Onde a gente viu ali, teve toda a situação caótica, né? Meu pai e minha mãe, com medo da morte, ficaram 120 dias na roça, eles são de Bom Despacho e a rocinha deles é ali perto. Foram para lá e quando eles voltaram, a gente consolidou esse momento. Então, a consolidação dessa sucessão foi em 2020, bem no processo mais difícil da história da empresa. Ok. E aí, então, se resolveu isso em 2020? Fundação Dom Cabral, 2016. E de 16 a 2020, a coisa fica já resolvida e aí é só você e seu irmão? Isso. A partir desse momento? A partir de 2016 a gente vai tendo as mudanças. Perfeito. Gradativamente a gente já vai assumindo as posições e tomando as decisões estratégicas do negócio, mas a efetivação acontece em 2020. É um processo de evolução mesmo. Perfeito. Acontece em 2020 provocados pela pandemia ou antes da pandemia? A efetivação total depois da pandemia. Mas já ia acontecer. Já estava no caminho. Já estava tudo encaminhado. A pandemia 2020. acelerou esse processo. Ok. Então, esse caminho já estava bem equacionado familiarmente falando. E quando chega a pandemia, que foi algo muito louco para todos, mas em especial para o comércio. O comércio certamente ficou ainda mais aflito nos primeiros dias e tal, parará. Mas vocês não estavam no comércio convencional, vocês eram saúde também, né? Sim, mas a gente ficou 1 mês fechado. A ótica entrou como saúde 1 mês depois da pandemia. Durante ali aquele primeiro mês inteiro, a gente ficou com todas as lojas fechadas. E como a gente tinha na época ainda 10 lojas de shopping, as lojas de shopping passaram um período maior, mais 5 ou 6 meses também. Fechadas. Ok. Então, querendo ou não, a pandemia teve uma importância enorme para vocês como empresa, correto? A movimentação que a pandemia trouxe, a antecipação de determinadas ações foi positiva para vocês também. Vou te falar, com certeza. Acho que eles falam que nos momentos mais difíceis da humanidade, as guerras, as pandemias, são onde surgem as grandes inovações, né? E porque todo mundo tem que se reinventar. E eu acho que foi com a gente assim também. No momento da pandemia, que a gente ficou aquele 1 mês fechado, tem uma história legal, Gustavo. Um pouco antes, a gente tinha 5 de fevereiro de 2020, a gente tinha participado de uma competição pela América Latina. A gente foi selecionado entre os 3 finalistas. A premiação era em Orlando, nos Estados Unidos. A gente estava lá, foi eu e meu irmão, e graças a Deus a gente foi agraciado, a gente foi considerado o melhor varejo óptico da América Latina. Voltamos todos empolgados, falando, nossa, agora é uma virada de chave, a gente pode fazer o nosso negócio crescer muito. Até aquele momento a gente tinha 20 lojas, todas próprias. Quando passa 1 mês e pouquinho, pandemia. Aí a nossa virada já falou assim, nossa, agora nós vamos quebrar.
como que fica com uma empresa de 20 lojas fechada, uma situação sem a gente saber, tem toda a parte triste, né, que eu acho que são as mortes, muito difícil, mas pra gente, cara, foi uma virada de chave que a gente conseguiu mudar o nosso modelo de negócio, virando uma franqueadora que nos possibilitou de ter uma expansão mais rápida. Perfeito, mas volta ali uns segundos. Explica de novo esse prêmio. Esse prêmio é uma competição da Transitions. Transitions é da Essilor, é uma empresa francesa. A pergunta que eu quero fazer é simples. O porquê que vocês ganharam o prêmio de serem os melhores operadores de ótica da América Latina? Entendi. Essa é a pergunta. A gente disputou, tinham vários pré-requisitos, aí estava atendimento, ponto de venda, customização do ponto de venda, tinha toda uma campanha de resultado também ligado às lentes Transition. E aí dentro dessa premiação a gente foi selecionado e quando a gente chegou lá a gente foi agraciado. A gente é uma rede que tem um resultado, você falou da parte de saúde visual, muito focada na parte de saúde visual. O nosso resultado de venda dentro dos departamentos, a armação e lente oftálmica representam mais de 70% da nossa venda. Então a gente sempre teve esse direcionamento para a saúde. E com isso a gente teve uma venda muito alta e teve todo esse processo seletivo. E com isso a gente foi agraciado com esse grande prêmio. Nessa hora que a gente está falando de gestão, de atendimento, de qualidade, de como fazer com que o cliente te enxergue diferente, quais foram os principais ensinamentos que você teve da gestão do seu pai, do Davi? Quais foram esses principais ensinamentos de tratar o cliente, de gerar conforto e segurança? Eu queria que você falasse um pouco também sobre, talvez, uma das passagens importantes que vocês têm como pessoas e como empreendedores, de uma referência que a gente tinha aqui no nosso estado, em Belo Horizonte, e eu convivi com ele uma boa parte da minha vida, que foi o Chico Horta, responsável pelo Centro Óptico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas passagens que constroem o Centro Visão e fazem dele essa referência que é hoje. Muito legal essa pergunta. Vamos voltar lá no início. A história do Centro Visão, meu pai é de uma cidade do interior que chama Bom Despacho. Ele sai de lá em 1970. Bom Despacho é a cidade da Cris, esposa do Modesto Araújo, que eu te falei logo no início. Bom Despacho, tem muita gente boa lá. Tem. Mas ele sai de lá com a família inteira. Antigamente tinha aquela questão de vir ganhar a vida na capital, né? E aí ele chega em Belo Horizonte, ele trabalhava a princípio em um armazém, era uma venda que ele vendia e carregava famoso chapa, né? Ele até briga comigo quando eu falo isso. E aí ele conheceu uma pessoa que trabalhava na época no Centro Óptico, viu que era uma empresa legal e quis ter uma oportunidade lá. E meu pai sempre foi um cara muito determinado, é um cara muito guerreiro, eu uso esse termo com ele. Não tem tempo ruim para ele. E aí daí ele teve essa oportunidade, o Chico Horta, o seu Francisco, que ele chama, que ele tem um carinho muito legal. Na verdade, mudou a vida do meu pai. Ele mudou a vida do meu pai. E o meu pai começou a trabalhar lá de vendedor, foi muito bem, virou o melhor vendedor da rede. Daí a pouco foi a gerente, daí a pouco supervisor comercial. E em um momento... Tudo isso constrói as passagens do Davi? Tudo isso. E em um momento o seu Francisco começou a ter um envolvimento com a política, ele foi deputado, foi presidente da CEMIG, tinha alguns negócios em Manaus, na época a gente tinha aquela questão do mercado fechado para o Brasil, que depois teve a abertura, né? E aí o meu pai tomou conta da operação aqui para ele, fazia um trabalho realmente que mudou a vida dele. Meu pai tem várias passagens que ele fala, por exemplo, a casa dele, que ele mora, que eu falei no bairro Palmares, o seu Francisco que ajudou ele a comprar, e daí ele tem um carinho especial, e daí ele tem esse DNA de ótica. Ele fala uma coisa muito legal, ele fala assim, eu pude aprender uma profissão, eu vim do interior ali querendo ganhar a vida a qualquer custo, e eu tive essa formação no Centro Óptico, onde realmente eu pude ter uma oportunidade de ter uma profissão. Hoje eu tenho uma profissão e que mudou a vida da minha família. Que bacana. E ele reconhece isso de maneira muito explícita. Muito, muito. Ele tem muito carinho. Depois eles viraram um concorrente. O seu Francisco, quando no momento da saída dele, né, com certeza fica um pouco triste, está perdendo uma pessoa que é de confiança.
Mas meu pai teve um empurrãozinho ali da minha mãe, que ele também tinha o sonho de ter o negócio dele, né? E aí ele monta o Centro Visão, até numa passagem legal, ele fecha uma loja e daí o seu Francisco pede para ele desistir do negócio, porque ele tinha outros investimentos, era uma coisa totalmente legal. E aí aquele negócio do interior também do fio do bigode, você já viu, ele fala assim, pô, mas eu já dei minha palavra pro rapaz que eu ia comprar a loja dele, vou voltar atrás, eu não posso. E não, você tem que fazer isso, porque nesse momento eu não quero direcionar os meus investimentos para isso. E aí a minha mãe dá um empurrãozinho nele. Minha mãe ela trabalhava no Senac na época, e aí ela tinha bolsa na escola para a gente poder estudar, e ela também tinha um salário legal. Aí ela fala para ele assim, Davi, você sempre teve o sonho de ter o seu negócio, os meninos vão estudar numa escola boa e fome eles não vão passar. Então, arrisca. E aí, ela falou. Falou. E aí deu um empurrão para ele foi lá, pediu conta, saiu do centro óptico. Igual o reforço, sempre com o maior carinho do mundo com o seu Francisco. Ele fala, tudo o seu Francisco no céu, seu Francisco na terra e Deus no céu para ele. Mesmo com essa situação de quando ele saiu ter ficado um pouco triste, mas ele... Natural. Ele tem muita gratidão, acho que a palavra é essa. Muito bacana. Que ele fez. Olha só, antes da gente seguir para o segundo bloco, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre você, sobre a sua família, sobre a importância da formação que você estabeleceu. Você tem 44 anos, já está com 4 filhos e, pelo que eu estou entendendo, uma relação extremamente positiva. Muito. Como é que é essa história na sua vida? O que isso impacta no seu dia a dia? Eu acho que tudo, né? Eu quando vou fazer algum tipo de apresentação sempre do Centro Visão, sempre no final da minha apresentação tem lá motivação. Qual que é o seu motivo para agir, né? Que é o significado da palavra. É a minha família, a maior bênção que eu tenho. Minha esposa é a Dani, eu tenho o Cauã, o Ian, a Fefe e o Caio. E que faz com que eu tenha toda essa energia. Eu acho que é o que me impulsiona. A família, para mim, é a base de tudo, né? Eu acho que a família, a espiritualidade, que é uma coisa que eu acredito, e o trabalho, são os 3 pilares que eu levo. E aprendi isso com meu pai e trago para a minha vida também. É a base de tudo, é a minha motivação. O motivo que eu tenho para viver e para cada vez buscar mais de realizar os meus sonhos e também ajudar com que eles realizem os deles, é da minha família. O que você fala em relação à questão no que diz respeito à família na empresa? Como é que você entende isso? Não agora, mas para frente, no futuro. Outro dado, eu dentro da empresa entendo que cada vez mais o Centro Visão crescendo, a gente tem que ter uma gestão profissional. Uhum. Independente de ser familiar ou não, a pessoa tem que ser profissional. Porque lá, dentro dessa questão que eu falei das empresas que quebram, uma coisa que me chamou a atenção lá na Fundação Dom Cabral, que eles falaram que assim, tem 2 motivos. Primeiro, que a empresa não cresce na mesma proporção que a família. Então, quer dizer, quando você tem uma família que entra do negócio na segunda geração, você tem ali você perde qualidade de vida. É natural, não tem nenhuma empresa que rampa desse jeito para manter o patamar de todo mundo. E o outro momento é que você tem um distanciamento emocional. Porque, por exemplo, meu pai comandava a empresa sozinho. Hoje a gente tem ali relação de irmãos. A próxima é de primos. Então você tem um distanciamento emocional do negócio. Sim. Então o que eu acredito... Não tinha pensado dessa forma, não, mas é isso mesmo. O que eu penso para minha família é que se eles tiverem a capacidade profissional de entrar para o Centro Visão, tá ok. Mas se eles não tiverem, não. E eu acho que isso tem que vir deles também, né? Eu acho que cada um tem o seu sonho. Não é todo mundo que é feliz, às vezes, seguindo o negócio da família. Eu tenho essa particularidade de ser muito feliz, meu irmão também, mas eu tenho uma irmã que não tem muito essa veia, que ela é advogada, tem outras coisas que ela trabalha, ela está ali dentro do corpo societário, né? Está no conselho, mas não quer seguir. Então, se eles tiverem o sonho de seguir e forem capazes e profissionais para isso, ok. Se não, eu acho que eles têm que seguir o caminho deles. Finaliza esse bloco falando sobre o que você diz e o que você entende e o que você faz sobre a espiritualidade. Então, eu tenho muita fé em Deus. Outro dia, uma coisa que você vai entender bem, uma coisa que eu vejo assim, eu me pego pensando muitas vezes assim, o Centro Visão, como cresceu.
E é o que eu sempre peço a Deus. Eu tenho o sonho do Centro Visão ser uma empresa maior, muito pelo que ela faz pelas pessoas, não só pela transformação da minha família, mas de todo mundo que está dentro do nosso negócio. Só que com o crescimento você tem muito mais problema para resolver. E às vezes eu pego me reclamando, nossa, que problema, que pepino, que coisa séria, mas eu lembro e falo assim, foi o que eu pedi para Deus. Então eu tenho que ter gratidão. Então da minha espiritualidade, o que eu levo assim, o que é bom dentro do meu negócio ou dentro da empresa, eu comemoro, e o que não é bom, eu aprendo. Eu sempre procuro aprender para eu conseguir estar evoluindo. Que bela resposta, doutor Fernando. Bacana demais. Bem, eu acho que a gente está concluindo esse bloco aqui de maneira muito especial, entendendo as passagens do Fernando, do Centro Visão, de alguns acontecimentos que marcam a família e o negócio. Eu deixei um outro pilar que ele falou, que é a questão do trabalho, para a gente focar nesse próximo bloco. Então, peço a vocês alguns breves segundos, a gente volta já já com o programa Conexão Empresarial, aí sim, dedicados em conhecer de maneira detalhada, mais próxima a gestão, o que a gente tem de expectativa para o desenvolvimento da marca, das lojas e o que mais for relacionado ao Centro Visão. Em alguns segundos, aqui no canal Viver Brasil.